Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre poluição da água. Converso hoje com a bióloga e professora da Univates, Kátia Gonçalves, e o geólogo Pablo Palma. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite. Falando em poluição da água, obviamente que vem à mente de todos nós o nosso rio, o Rio Taquari, que nos banha e que é um belo patrimônio que a gente tem e quem sabe lá, depois, no decorrer do programa, nós vamos ver se estamos tratando ele adequadamente como merece. A bióloga Kátia Gonçalves também é membro, na condição de vice-presidente do Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Lajeado, CONDEMA, portanto, está qualificada para dizer para nós como está o nosso Rio Taquari. Nós temos sempre essa questão do rio muito próximo, mas também, ao mesmo tempo, longe dos nossos olhos, né? Eu acredito que o Gilberto Soares coloca muito bem que nós, em determinado momento da nossa história lajadense, nós nos viramos de costas para o rio, né? Então, toda a questão de urbanização, de desenvolvimento das cidades, saiu dessa parte antiga, que era na beira do rio, e nós começamos a nos distanciar do rio, e dessa forma nós usamos ele hoje muito mais como uma área de entrega de esgotos ou para pluvial, de qualquer outra coisa do que como um patrimônio realmente natural e de contemplação, que a gente não tem mais essa visão, né? Se a gente for pensar a questão do... Minha mãe era uma que aproveitava muito o Belvedere, que fica na Oswaldo Aranha, de sentar no final da tarde, tomar chimarrão, aquela coisa toda. Isso se perdeu um pouco, né? Porque eu acredito que o nosso Rio Taquari, no momento em que nós temos essa visão de patrimônio natural, patrimônio hídrico, nós realmente cuidamos e nós preservamos. No momento que nós nos desenvolvemos e a questão da urbanização fica longe dessa coisa do recurso hídrico, ele se torna mais um ponto de descarte de esgoto, descarte de pluvial. Taquari hoje, tem pesquisas tanto da Univates quanto de jornais da região que mostram que grande parte hoje da poluição do nosso Rio Taquari é poluição por carga orgânica, né? Costumo dizer para os nossos alunos, para os meus alunos especificamente, alguém já bateu na porta da sua casa e pediu quando é que você limpou a fossa a última vez? A pergunta fica aqui para nós, para os nossos ouvintes, para todo mundo, né? A gente não tem esse hábito, né? E aí que começa um dos pontos, uma das questões sobre a poluição orgânica no nosso Rio Taquari. Você falou, limpou a fossa. Essa que a gente tem em casa que não está ligada na rede de esgoto. Ela não deveria. Mas qual é a relação que ela tem com... A gente tem que imaginar que toda a água que a gente consome na nossa casa, ela vai para algum local dentro do nosso terreno, nós, pessoas físicas, né? Vai para um lugar do nosso terreno que deveria ser tratada e essa água ser devolvida para um ambiente limpa, né? O sistema mais usual de tratamento de esgoto que a gente tem é o sistema fossa-filtro, né? Fossa séptica, poço negro, como se chamava antigamente, e um sumidouro ou um filtro posterior. Só que mesmo nós tendo a nossa fossa, o nosso sumidouro, a nossa fossa, o nosso filtro, essa fossa precisa ser limpa de tempo em tempo, porque senão ela começa a juntar detritos no fundo da fossa, começa a compactar aquilo ali e um sistema que era para funcionar com micro-organismos, com organismos vivos ali dentro, já não funciona mais. Então a água simplesmente passa, a água suja, as águas da nossa casa, elas simplesmente passam. Então a gente acaba entregando para o solo, isso tem que ficar na frente da nossa casa para ser de fácil manutenção, para o solo em frente à nossa casa ou para o sistema pluvial que fica em frente à nossa casa, uma água suja, contaminada com esgotos do nosso que a gente produz em casa, né? E da nossa cozinha. O bairro São Cristóvão é um bairro aqui em Lajeado que é interessante ver as bocas de lobo, que a gente enxerga cebolas e tomates muitas vezes em algumas bocas de lobo. Ou seja, tem resíduo de cozinha chegando num sistema que é para recolhimento pluvial. E esse pluvial todo recolhido, ele chega dentro do nosso Taquari. Então, aí que começam as nossas relações, né?
Eu costumo dizer, quando eu faço um trabalho com as crianças nas escolas, que o papel de bala que está no chão da escola, ele vai parar dentro do taquari. É só a gente fazer o caminho, né? Ele parou ali, choveu, a chuva carreia, vai para dentro do esgoto, do bueiro que tem dentro da escola, vai para o próximo bueiro que fica na rua, e aquele ali vai para dentro, muitas vezes, do Saraquá, para ir para o Engenho, para o Encantado, para os diversos arroiozinhos que a gente tem dentro de Lajeado, e isso tudo vai parar dentro do taquari. Então, quando a gente vê o Rio Taquari sujo ou ouve que o Rio Taquari está com uma poluição orgânica ou sujo de plástico, sujo de lixo, a gente tem que pensar que a gente, apesar de não morar lá do lado dele, também tem grande parte da culpa. Existe também uma situação que, no passado, a lixeira da nossa cidade era o Rio Taquari. Sim. Se eu não me engano, era ali no bairro Carneiros. No bairro Carneiros, eles escolheram um local alto, como se o rio fosse um depósito inesgotável do lixo que se produzia na cidade. Essa cultura, pelo menos, já parece que mudou. Eu acredito que ela mudou, né? A questão... A nossa relação com o rio ela é bastante antiga, ela é histórica, né? Nós começamos toda a parte de urbanização e colonização do nosso Vale do Taquari através dos rios, né? Foi por ali que os colonizadores chegaram, atracavam e faziam as primeiras cidades e por aí vai. Então, essa nossa relação com o rio, ela já vem daquela época. E o rio tem essa situação de que a gente joga o lixo ali, seja ele de qual for a origem, pode ser uma banana, pode ser uma casca, pode ser um plástico, ele vai levar. Né? Porque o rio passa por Lajeado. E no momento que ele passa por Lajeado, ele vai largar na cidade seguinte. E a cidade seguinte já não é mais a minha casa. Então, é uma relação que a gente tem, assim, eu costumo dizer de amor e ódio, né? Quando o lixo chega de cima, a gente reclama que a cidade de cima largou lixo e sujou as margens de Lajeado. Só que a gente não se dá conta que a gente também faz isso e suja as margens de Bom Retiro, de Taquari, de outros municípios. Assim como os municípios acima, procede da mesma forma. A gente nota isso com as enchentes. Sim. Quando as águas descem, né? Fica aquele acúmulo de lixo também produzido aqui, mas boa parte, pode-se dizer, que veio também das cidades acima. E a Kátia bem pontuou essa relação histórica, né, da colonização alemã com o rio. E se a gente prestar atenção, o Rio Taquari é um rio muito extenso, né? Então, a gente tem municípios de grande porte para cima, né? Então, a montante de Lajeado, a gente tem Caxias, tem Bento, tem Garibaldi, são municípios que, se a gente levar a mesma lógica de que joga para dentro, o volume que vem de lá, jogado, é muito maior daqui a pouco do que... Isso é uma analogia feia de fazer, né? Mas era assim que acontecia. Eu até acho que, com o decorrer do tempo, e talvez Estrela Lajeado sejam alguns exemplos disso, tem-se uma nova visão de urbanística. Veja bem, a ocupação ela é difícil de tirar porque está ocupado, né? Por exemplo, a Polar e a Estrela Polar ocupavam um espaço nobre de beira de rio e não tinham o que fazer porque a fábrica estava estabelecida. No momento que se rompe esse elo da fábrica com o local, tu começa a criar alternativas de urbanização. E talvez aí, trazendo o pessoal para perto do rio, muda-se essa consciência. Então, a Prefeitura de Estrela, com os empresários, mudou um pouco aquele perfil industrial, já está trazendo algum resgate histórico daquela antiga escadaria, que não é do meu tempo, mas eu conheço por fotos. Então, isso eu acho que é um trabalho urbanístico, que é um trabalho que demora muito mais tempo que o trabalho de conscientização. De certa forma, né? O trabalho de conscientização também é demorado, mas esse urbanístico, por tu ter que tirar as pessoas do local para readequar, ele é demorado. Eu pessoalmente, assim como eu sou formada, minha formação básica é biologia, né? E dentro da biologia, assim, eu digo assim, a gente tem que pontuar muito bem e botar na balança aquela questão assim, tipo, vale o impacto de retirar algo daquele local, né? A gente hoje discute, vamos... como é que se diz assim? Vamos trazer de volta as pessoas para aproveitar o Rio Taquari, né? Vamos revitalizar a beira do rio. Tá, ok. De que forma? Como? Eu vou restaurar o que tem lá ou vou tirar aquilo que tem lá e querer construir uma coisa nova que vai gerar, de repente, mais um impacto? Ou eu vou querer que só tenha vegetação? Então,
é uma coisa assim muito... Isso muda com o tempo, né? Hoje, a minha visão hoje, de repente, seria essa. Deixa do jeito que tá, vamos fazer algumas estruturas temporárias de ir e vir, alguma coisa assim. Mas não sei se é realmente isso. Quando tu fala da geologia, daí eu me lembro da geologia, né? Então, daí tem essa relação de tempo, né? A geologia, ela trabalha com uma escala de tempo muito maior, né? Então, para te ter uma ideia, para quem conhece a região, o rio Taquari, hoje, desde a colonização, ele tem um leito mais ou menos estabelecido, né? Mas há registro histórico, porque a gente vê os depósitos de cascalho, especificamente, em locais muito longe de onde se encontra hoje o trajeto do Taquari atual. Para ter uma ideia, na rua Amazonas, aqui próximo da Univates, ali, posso mostrar para vocês depois, um local onde é um corte de estrada, claramente com perfil de cascalho associado ao antigo leito do Taquari. Assim como, para quem conhece Estrela Sojes, lá onde é a sede campestre da Sojes, veja bem, né? Não sabia. Há uma diferença razoável de distância entre o leito atual do Taquari e a sede campestre da Sojes, onde a gente se encontra hoje ainda depósitos associados ao antigo leito do rio Taquari. Geólogo Pablo, desculpe aqui, nós vamos, já fui avisado que nós temos que chamar um intervalo, e nós vamos voltar a esse tema que você está se referindo, até para que as pessoas saibam disso, que nós estamos comentando sobre onde o leito possivelmente poderia passar. Mas eu quero deixar, antes de irmos para o intervalo, no ar a seguinte questão. Você sabe qual é o rio mais poluído do Brasil? Você sabia que dos 12 rios mais poluídos do Brasil, 3 estão aqui no Rio Grande do Sul? Quer saber a resposta? Aguarde, retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, falando sobre o tema poluição da água. Antes de chamar o intervalo, eu deixei no ar uma pergunta. Você sabe qual é o rio mais poluído do Brasil? Você sabia que 3 dos 12 rios mais poluídos do Brasil estão no Rio Grande do Sul? Obviamente que eu imagino que você tenha noção de que o rio mais poluído é o rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo. Entre os 12 rios mais poluídos do Brasil, o 4º mais poluído é o Rio dos Sinos. O 5º rio mais poluído é o Rio Gravataí. E o 8º rio mais poluído do Brasil é o Rio Caí, o que não pode nos orgulhar de forma alguma. E, por curiosidade, o 2º rio mais poluído do Brasil é o Rio Iguaçu, no Paraná. Existem exemplos de rios que foram totalmente despoluídos, como são os casos do rio Tamisa, em Londres, o rio Neiva, em Portugal, e o rio Sena, em Paris. Mas estávamos num bate-papo muito interessante sobre a questão levantada pelo geólogo Pablo, sobre a questão do leito do rio Taquari. Vocês acreditam que o professor Fester Seifer, aqui da Univates, aliás, um grande professor, muito querido, outro dia me trouxe aqui na universidade e mostrou um local onde que possivelmente não, o rio Taquari tinha um leito aqui. E eu contei para amigos, me chamaram quase de mentiroso. Professora Kátia Gonçalves, é verdade isso? Sim. Nós aqui, eu acompanhei a construção do prédio 11 e 12 aqui da Univates, e quando nós estávamos fazendo as fundações, então nós temos os cortes dos prédios, né, para fazer as fundações, e ali também apareceu logo o seixo rolado, que na verdade é toda uma característica de basalto, que já foi bastante intemperizado, a boca, assim, de forma um pouco mais chula, a gente poderia dizer, já foi bastante rolado, veio lá de cima dos campos, de cima da serra, foi rolando, chegou aqui redondinho, que é o cascalho, esse de beira de rio que a gente conhece, né? Então, a ideia, vou deixar o Pablo falar melhor disso, mas na sua origem ele seria quadrado, né, Pablo? E depois ele vai rolando, descendo com a força do rio e tende a tomar essa forma um pouco mais arredondada, que é o que a gente encontra nesses pontos onde a gente diz que o rio já passou, que já foi o leito mais antigo do rio e tal. Professor Pablo, para mim continuar passando por mentiroso. Não sou geólogo, não sou especialista na área, mas se você subir numa montanha, digamos,
Aí no município do Arroio do Meio, e olhar, você vai ver que o Taquari sai das montanhas, Certo. ele vem descendo a serra e se abre para o vale. Isso. Dá para ver perfeitamente. O fato de ele possivelmente ter tido leito aqui, na altura da Univates, na altura da Rua Amazonas, da Avenida Amazonas, para quem conhece Lajeado é alto. Para você ter uma ideia, eu moro na Rua Amazonas e estou a 85 metros do nível do mar. E o rio Taquari aqui em Lajeado, me parece que é cota 14, Cota 19, 24, 20, é enchente. 24 é enchente. Portanto, 85 metros. Aí eu te pergunto, como geólogo, ou o rio tinha muito mais volume, ou foi numa dessas situações que ocorrem com o nosso solo, tenha uma erupção tenha levantado a ponto de formar essa pequena colina, digamos. A relação, a gente sempre, quando fala de geologia, a gente sempre tem que pensar em termos de escala geológica, né? E o tempo... milhões de anos. Estamos falando de milhares de anos, né? De 100, 200 mil anos, né? 1000 anos, então, né? Milhões. A grosso modo, nós teríamos naquele tempo um terreno muito mais elevado ao nível do que ele é hoje, né? Então, Toda a Lajada. Todo o Vale do Taquari seria entendi. muito mais elevado. Então, aquele rio e a água é o agente de transformação do relevo. No momento de escavação do terreno, ele vai escavando, erodindo, jogando para dentro do rio, e o rio serve também para jogar também o solo para fora do vale. Então, o solo que ele vai carregando, ele vai levando embora e vai desgastando, e o terreno vai rebaixando. Então, há esse... Vamos dizer, a história é essa. O rebaixamento do rio se dá pelo efeito... O rebaixamento do terreno se dá pelo efeito do rio. Então, não que tenha havido um soerguimento, mas sim um rebaixamento pela ação da água. A minha lógica estava totalmente fora, que bom. Já para ver que eu não sou especialista. Mas então, dá para se dizer, Pablo, que havia um maior volume de água? Não necessariamente. Isso é difícil de quantificar, de uma certa forma, mas não. Na verdade, como tu tinha uma elevação do terreno, ao nível, vamos dizer, da Rua Amazonas, em um determinado momento, o rio passava por ali. Como não sei se dá para ver, daqui a pouco o rio, a gente chama de meandros, são aquelas ferraduras, aquelas voltas, né? O caminho da água, ele é sempre... A água tende a fazer o caminho mais simples, né? Numa curva, sim, a tendência é que em um determinado momento aquela curva se rompa e o rio se torne retilíneo. E essa visão, olha a importância do que o Pablo está dizendo, né? O rio, ele é vivo, ele se movimenta o tempo todo. Então, onde ele tem esses meandros, essas curvas, fechaduras, esses dias eu ouvi fechaduras, eu disse, não é ferraduras, ele vai comendo aquilo ali naturalmente. É um processo natural dele. Por exemplo, o Taquari, ele esbarra em alguns condicionantes geológicos que são as rochas duras, né? Por exemplo, centro de estrela. O alto do centro de estrela, ele não é desgastado pelo rio porque ele é um paredão rochoso. Assim como do lado da ponte do Taquari, se eu não me engano, também tem... E na área da Univates aqui nós também temos um paredão bastante grande que também ali se vê perfeitamente, porque antes é solo solto. Então ali ele forma um redemoinho e fica comendo. E logo em seguida tem todo um paredão rochoso que ele não consegue. Então assim, ele fecha o redemoinho e segue o caminho. Por isso que para cima da serra, quando o vale é muito fechado, o rio fica restrito ao vale, porque ele não tem para onde correr. A rocha segura ele. Então ele vai escavando e vai aumentando o vale em profundidade. Aqui é o contrário. O rio tem a possibilidade de migrar. Então a migração lateral do rio se dá, ao contrário vamos dizer, da serra, né? Então, por isso que a diferença, como tu falou, né? Quando eu desço da serra, eu vejo que o vale se espraia. Na verdade, é uma ação do rio. Quando eu fiz a questão de que imaginava que tivesse um volume maior de água, e você já respondeu, é porque existe um município fantástico para ser visitado, aqui estou fazendo uma propaganda, que é Santa Teresa, acima de Mussum. Essa cidade, ela se desenvolveu e teve um grande desenvolvimento, construção de casas interessantíssimo no seu apogeu econômico. Por quê? Porque até lá o rio Taquari era navegável. E a produção agrícola, as riquezas produzidas na serra, então, Caxias do Sul, Bento, escoavam por aí, o que gerou uma enorme riqueza no comércio local e tem um centro histórico fantástico. Sugiro para quem deseja conhecer Santa Teresa. Ora, é quase impossível imaginar hoje que o rio era navegável até Santa Teresa, que dirá
a Mussum, o Encantado. Nós Hoje ele é navegável até Lajeado graças a uma eclusa. em termos, né? Era isso que eu ia comentar. Nós temos uma ação que é Vivo Taquari Vivo, que ocorre normalmente nos meses de maio ali, que é para a limpeza do Rio Taquari. A ideia é sempre nos posicionar de frente para o Taquari, enxergarmos o Taquari e pensarmos na questão da poluição. E foi em 2013, o barco da Marinha rompeu o casco justamente numa área de baixio aqui do nosso Rio Taquari. Eles contam que o Rio Taquari, questão marinha, então são dados da Marinha, que o rio está com hoje uma profundidade de 1,5 m, eles falam, né? Então, embarcações com calado... Na parte navegável. Na parte navegável. É muito pouco. Então, barcos com profundidade ou barcos carregados não passam. Então, qual seria a solução do ponto de vista assim, econômico para resolver o problema hídrico de transporte, né? Hidrovia, desassoreamento. Agora, do ponto de vista ambiental, de impacto, não sei se a gente vai conseguir chegar a esse ponto, principalmente pela questão dos metais pesados que muitas vezes ficam imobilizados nessas argilas e nesses sólidos que estão lá no fundo. Né? Então, hoje a poluição do rio pode não ser tão grande do ponto de vista de metais pesados e problemas químicos, digamos assim, de elementos químicos dentro da água, porque eles se ligam, de certa forma, a algumas argilas, a alguns materiais e ficam depositados lá no fundo do rio. Isso é um grande problema. Tem todo aquele celeuma sobre a mineração de areia no rio Jacuí, né? E uma das saídas que se encontra para a mineração do rio Jacuí é a liberação da Lagoa Guaíba, do Lago Guaíba, do rio Guaíba, para a mineração. E esbarra justamente nisso. Porque ao contrário do rio da Taquari, onde o leito é basicamente cascalho, até um pouco para baixo da barragem, o Guaíba ele é substancialmente argila e areia. Ou seja, quando a argila e a areia, há tempo do material depositar. E ir depositando... Quantos anos de deposição tem o Guaíba e o que suscitaria a mineração de areia, especificamente no Guaíba, em termos de dano ambiental. De dano ambiental. Pensa assim, é uma poluição, aqui bem menos do que no Guaíba, mas é uma poluição que fica guardadinha lá embaixo. Assim, ali ela não está incomodando ninguém. É um problema ambiental que no fundo do rio não está... Está debaixo do tapete. Mas no momento que a gente poderia fazer um processo de desassoreamento, de levantar ou de aumentar a profundidade do nosso rio, a gente pode expor essa poluição. Isso. Você falou metais pesados. O que seria exemplificando? O mais comum, assim, para a gente facilitar, mercúrio, por exemplo, que a gente tem bastante mercúrio. Não mercúrio, não é termômetro quebrado, né? Mas são outros compostos que possuem mercúrio que... É o mesmo mercúrio do termômetro, mas que junto vai dar problema, né? Nós temos prata, nós temos... Aqui, eu acho que como nós tivemos uma colonização e a industrialização voltada ao setor coreiro, né? Eu acho que talvez o nosso viés de metal pesado ele é muito relacionado ao cromo, né? Pode ser. O cromo vindo dessa indústria coreira, né? Então, mas tem. Então, o Guaíba, uma das grandes... Um dos grandes poréns de se lançar o Guaíba como uma reserva de estação de areia, e é o que todo o Ministério Público, toda a sociedade debate, é se o valor que tu agrega, tirando aquele material para a sociedade, ele realmente pode ser mensurado em detrimento do que pode levantar como dano ambiental. Né? Bem, nós estamos chegando no final de mais um bloco, e eu quero dizer que a bacia do Taquari-Antas, ela tem uma área de 26.428 km², e equivale a 9% do território estadual e compreende em torno de 120 municípios. Portanto, não é pouca coisa. E o rio Taquari tem entre suas nascentes lá em Cambará, lá em São José dos Ausentes, e, portanto, recebe águas do rio Antas, que passa pela cidade industrial de Caxias do Sul. Esse é um tema que nós vamos ver depois, mas antes eu quero deixar mais uma pergunta para os nossos telespectadores. Vocês sabem quantas possibilidades de construção de hidrelétricas, de energia elétricas de pequeno porte é possível na bacia Taquari-Antas? Aguarde. Entre linhas, retorno em seguida.
volta com o terceiro bloco do nosso programa, falando hoje sobre poluição da água. Contamos com as presenças do geólogo Pablo Palma e da bióloga Kátia Gonçalves. No final do bloco anterior, deixei no ar aquela questão de quantas possibilidades de construções de pequenas hidrelétricas é possível na bacia Taquari-Antas. Fonte da FEPAM, foram identificados 57 aproveitamentos para hidrelétricas de pequeno porte na bacia Taquari-Antas. Isso em razão do relevo, principalmente aqui de Lajeado em direção à serra. Mas, Pablo, nós falávamos na poluição de metais pesados. O metal pesado, ele é proveniente, imagino, do setor industrial, e como parte das indústrias de Caxias do Sul utilizam a bacia do Rio Antas para jogar efluentes, para não dizer poluentes, né, para ser mais simpático, isso realmente ocorre, de uma poluição vindo de Caxias do Sul? Olha, não existe nenhum estudo, na verdade, relacionando a poluição que existe aqui com a poluição que vem de Caxias. Estabelece-se uma relação temporal e de distância que, como a gente está falando de metais pesados, há uma certa dificuldade de mobilidade do elemento na água de vir de Caxias a Lajeado num determinado período de tempo. Pode acontecer, é claro, mas talvez com o passar do tempo, se não tivermos a recuperação dessa descarga de material no recurso hídrico, é uma viável que num determinado momento aconteça, sim. Mas hoje não tem nenhum estudo que relacione a existência de metal pesado em Lajeado ou aqui no Vale do Taquari com essa relação de Caxias e essa zona industrial da Serra. É importante a gente também pensar naquela coisa que eu falava lá no primeiro bloco. A poluição industrial, de certa forma, existe, mas normalmente são pequenas indústrias, são indústrias que não têm licenciamento, que estão fora do grande mercado, digamos assim. Porque se a empresa é uma empresa séria, uma empresa grande, ela vai ter o licenciamento ambiental e vai monitorar os seus efluentes que ela lança dentro do rio. Então, para fechar, assim, a empresa, pelo menos de 3 em 3 meses, tem alguém fiscal ambiental batendo na sua porta querendo saber como é que está a liberação dos seus efluentes, se está atendendo a legislação ou não está. Nas casas e na população, prédios e outros, não tem ninguém fazendo esse tipo de serviço, porque não existe uma questão de fiscalização do esgoto doméstico. Então, existe do esgoto e do efluente industrial, mas não do doméstico. E isso, para mim, eu pessoalmente, sem números nenhum em termos de pesquisa, mas isso para mim reflete um pouco a relação que nós temos hoje com o Rio Taquari. Qual é a poluição hoje do Rio Taquari? Basicamente, matéria orgânica de origem doméstica. Então, a gente tem que conseguir separar essas duas coisas também. Porque senão, muitas vezes, se lê uma matéria no jornal, se vê uma revista e se coloca a culpa e se sai martirizando as empresas. Porque a culpa da poluição no Rio Taquari é da empresa XYZ. Calma, lá ainda tem um pouco de controle. Nós temos um grande grupo de empresas que não tem controle, que são essas informais, são essas de fundo de quintal, e essas sim geram às vezes tem um grande poder de poluição e que elas estão fora da vista, digamos assim, né? Você disse que as empresas, em torno de 3 meses, são fiscalizadas. Efetivamente isso ocorre? Grandes empresas dentro de Lajeado, por exemplo, tenho certeza que Fruc, Bremil, Docile, Florestal, de 3 em 3 meses, essas grandes empresas vão no sistema da própria FEPAM, colocam lá o seu login, a sua senha, e colocam os dados do seu efluente, como é que está saindo daquela empresa a característica do seu, em termos de uma série de parâmetros químicos, coloca lá. Então, isso tudo é via sistema. Eu acredito muito em sistema assim, fechado de computador, né? Ou seja, no momento que eles colocam lá, tem uma coisa que não está certa, já apita no computador lá do técnico da FEPAM, olha, tem alguma coisa acontecendo na empresa X, por favor, olhar. Nós aqui, em termos de Univates mesmo, nós encaminhamos de 3 em 3 meses para a Prefeitura de Lajeado, que é quem nos fiscaliza, análise química de todas as estações de esgoto, por exemplo.
E a gente encaminha uma lista para onde nós encaminhamos os efluentes industriais que nós produzimos nos nossos laboratórios. De 3 em 3 meses. Se alguma coisa está fora do padrão, está fora do previsto, nós temos que dizer o que aconteceu. Às vezes, né? Choveu demais e transbordou alguma coisa e entrou para dentro da fossa que não estava previsto. Aconteceu isso, fizemos isso. A gente tem todo um mecanismo por trás de controle que não se sabe muitas vezes, né? De uma forma... Pelo que eu entendi, as indústrias de médio e grande porte se autocontrolam. Elas produzem os laudos que ela oferece, não é isso? Eu gostaria de entender melhor isso. É um automonitoramento, sim, porque ela encaminha para a FEPAM a informação. Mas, por exemplo, assim, eu, Univates, né? Quero fazer o monitoramento das minhas estações de esgoto. Eu contrato uma empresa que presta serviços na análise de água, né? Eles vêm aqui, coletam a água, emitem um laudo de coleta, dizendo que foram eles que coletaram, analisam e me encaminham um laudo. Eu não tenho controle nenhum sobre esse laudo. Então, se esse laudo sai, por exemplo, mostrando que está com nitrogênio amoniacal muito alto, por exemplo, que é normalmente o que aparece em função que as nossas águas aqui são as águas amarelas, como a gente diz, que é basicamente xixi, né? Eu tenho que tomar uma atitude e de novo, eu não tenho... gerência nenhuma em cima desse resultado. Esse resultado vem para nós e eu encaminho para o órgão licenciador. Se ele está fora, se ele está dentro, eu que tenho que resolver esse problema internamente e justificar para o órgão licenciador. Mas... Até pode, dependendo da empresa, é claro, ela mesma executar a coleta. Mas a coleta gera um relatório técnico, um técnico responsável por aquela coleta e envia para o laboratório. A partir do envio para o laboratório, a empresa... Como tu falou, se monitorando, o laboratório não tem nenhum vínculo com a empresa. Recebe o relatório e envia para a FEPAM. Daí eles colocam lá com o número do relatório, lá, o nome do laboratório que fez, colocam tudo. Por isso que se chama automonitoramento, porque é eles que abastecem o sistema. Mas esse abastecer o sistema não significa que é um abastecimento burro, como eu costumo chamar com os meus alunos. Se eles colocam uma informação errada, o laboratório lá tem que dar o ok também que aquela informação está certa. Se o laboratório não dá o ok... Mas aí, de novo, eu vou chegar na... eu tenho que fazer, eu estou aqui para isso, fazer umas perguntas para... Provavelmente o nosso público faria, mas de que maneira eu posso ter 100% de confiança, um percentual de confiança, de que aquela amostra que eu vou encaminhar para o laboratório corresponde efetivamente ao que eu estou produzindo lá no efluente. Aí, claro, ninguém de nós vai dar a resposta, imagino. Não, nós, por exemplo, em termos de Univates, a gente tem uma coisa que a gente diz assim, o coletador, ou quem coleta, né, o coletor da água ali, o coletor do efluente, ele é responsável naquele momento. Tipo assim, daí a gente quer fazer justamente esse papel. Como é que tu me prova que aquela água que foi encaminhada é aquela água? A gente fotografa e filma toda a coleta. Eu tenho arquivos disso internamente na Univates. Porque, se tu vem com essa informação, como é que tu me diz que aquela água que tu coletou é aquela que... Eu tenho um registro Mas fotográfico. Vai alguém... vamos um pouquinho mais. A Univates tem laboratório e presta serviço, é isso? Ok, não sei. Sim. Você faz? Sim. Assim como tem outros tantos outros laboratórios, ok. Mas no momento da coleta, vai alguém do laboratório acompanhar? Sim. É isso que eu não sabia. Sim. Então vai alguém. Sim. Então, bem, aí já não dá sou uma... eu que coleto, é o laboratório que coleta. É o laboratório. Então... Não necessariamente, né? Porque a Univates tem essa demanda, o laboratório faz, mas não necessariamente. Poderia o setor de gestão fazer a coleta, fazer todos esses procedimentos e encaminhar para o laboratório. Isso também é passível de ser aceito pelo órgão ambiental. Só que justamente para evitar questionamentos que se faz dessa forma. Com certeza. Por exemplo, se o senhor tem hoje tem uma empresa uma mecânica, tem uma caixa separadora de água e óleo lá no fundo para separar a água do óleo lá que lavou o motor que está lá nos fundos. Ele liga para algum laboratório de prestação de serviço, independente se é da Univates ou qualquer outro que tem na cidade, liga, eu quero agendar a coleta de água da minha caixa separadora. Ele vai lá, coleta a água, o laboratório vai lá, coleta aquela água, manda para o laboratório, faz a coleta, faz a análise e encaminha o laudo para ti. É isso. E tu encaminha para o setor de meio ambiente.
Mas mesmo assim ainda há aquela possibilidade. Bom, enfim, já está esclarecido. Nada. Isso mas pelo que eu vai vi, ter. o cuidado aqui, pelo menos por parte dessa instituição, é muito sério. Podemos ficar. Mas não só nosso. Eu acho que grandes empresas sempre têm esse cuidado ambiental. Porque eles não querem ser questionados será que tu está mandando a tua água adequada, o teu efluente adequado? Não se está hoje mais, em termos de licenciamento ambiental, não se quer mais ouvir o será. Se é um empresário sério, ele faz questão de mostrar. Eu costumo dizer assim, vai lá e peça a licença de operação do empreendimento, né? Eu quero fazer, eu faço isso, né? Vou lavar o carro. Cadê a licença de operação aqui da lavagem de carro? Deixa eu ver. Eu faço isso. Eu, como cidadã, eu acho que eu tenho que fazer isso, né? Se eu quiser bater na porta de uma grande empresa aqui de Lajeado, eu posso chegar lá e dizer assim, olha, cadê a licença de operação de vocês? Eu quero comprar um carro de vocês, me dá a licença de operação. Eu posso fazer isso como cidadã e eu acho que é um dever como cidadão da gente cobrar isso. Porque no momento que eu estou exercendo isso, o empresário do outro lado vai sentir que as pessoas estão preocupadas com isso e vai mudar, vai virar a mesa, né? Porque senão a gente vai ficar sempre nessa história de o problema não é meu, o problema é do outro e daí... Bom, estamos de novo nos encaminhando mais no final de um bloco. Não vou deixar uma curiosidade, eu vou falar a curiosidade agora, que eu separei aqui, que nós falávamos sobre o calado do rio, né? Que foi dito aí que está em torno de 1,5 m, mas a previsão é de 2,5 m. Quando se projetou a barragem do Bom Retiro, é para que que seja permanente um calado de 2,5 m e o Plano Hidroviário do Estado previa que fosse até Mussum. E para isso, também estava previsto a construção de mais 2 barragens, uma em Arroio do Meio e outra em Roca Salles. Esse é o plano inicial, não sei se um dia vai se concretizar. O programa Entre Linhas retorna em seguida. Entre Linhas está de volta. Nos encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Tratamos hoje sobre poluição da água. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre a poluição principal do Rio Taquari, sob a ótica da nossa convidada bióloga Kátia Gonçalves, que seria orgânico, né? Matéria orgânica. E aí, dentro da questão da matéria orgânica, temos também a suinocultura ao longo não só do Rio Taquari, mas dos afluentes, o Rio Forqueta, Forquetinha, enfim. E aí, geólogo Pablo, a suinocultura, os dejetos provenientes dela, afetam muito o nosso rio na questão da poluição? Quando a gente fala de carga orgânica, né, de matéria orgânica, a gente não consegue diferenciar, né, qual é a origem, mas a gente entende, claro, que tem a carga orgânica que vem do ser humano e a carga orgânica que vem do animal. Como a gente é uma região que ela tem essa indústria da suinocultura muito forte, então entende-se, né, por uma analogia reta, né, que essa carga orgânica de origem animal também está presente no nosso sistema, né. A gente vem falando até agora de água, né, e a gente muito se ateve ao Rio Taquari, né, mas é importante também a gente trazer a nossa outra grande fonte de abastecimento de água, né, que é o popularmente chamado aquífero Guarani. Então a gente tem uma grande parte da nossa água que é disposta a nós como ser humano, como contribuinte, pelo acesso direto ao aquífero Guarani, né? Seja através de poço tubular, seja através de qual for a forma de captação. Em muitos poucos lugares, se eu não me engano, na região, acho que é só Lajeado, que acessa a água do Taquari diretamente para consumo. Estrela, cidades menores da vizinhança, todas elas têm seu abastecimento
de água feito por poço, né? Poço tubular profundo. Aqui eu vou fazer um parêntese da relação de poço tubular profundo e poço artesiano, né? Popularmente a gente chama poço artesiano qualquer poço que atinge o aquífero e tira água. A gente chama isso de poço artesiano. Na verdade, o poço artesiano é aquele poço que a gente fura e há surgência de água. Quando não há surgência de água e a gente usa uma bomba, que é o que comumente se usa para retirar essa água, a gente chama ele de poço tubular, apenas. Eu não sabia disso. O poço artesiano é relacionado ao processo de artesianismo. O artesianismo é a surgência da água. A gente tem pontos localizados no Vale do Taquari onde há surgência de água. Não é a situação comum, mas há. De toda forma, o poço tubular profundo, que é a forma de captação de água para a maioria dos municípios do Vale do Taquari e acessa esse nosso, o que a gente chama de aquífero Guarani, e a gente acessa o aquífero Guarani porque a gente está numa situação geológica bastante confortável para isso. O aquífero Guarani, que nada mais é do que um tipo de rocha, que a gente chama também de arenito botucatu, que é aquela pedra grés que todo mundo eventualmente é complicado, mas todo mundo usa na sua como pedra de alicerce. Ela é vamos fazer uma analogia com a esponja de novo, né? Que absorve a água, armazena, o poço perfura essa rocha e puxa a água, seja por poço ou, como eu falei antes, por surgência. Então, o aquífero Guarani está presente em 90% da área territorial do nosso Vale do Taquari. Então, por isso, como ele é relativamente pouco profundo, em média no Vale do Taquari, na região baixa, tu acessa ele em termos de 100, 120 metros, então é um recurso que se tem disponível com uma grande facilidade e de uma forma relativamente barata. Tanto por quê? Porque o acesso dele, além de ser direto, e é muito mais fácil de equacionar uma rede de distribuição de um ponto que tu mesmo projete, e tu não tem o custo do tratamento. Ou tem um custo, na verdade, tem um custo de tratamento. Da cloração, né? Mas ele é muito menor do que um custo de uma água retirada do Taquari, né? Então, o que era para ser, de certa forma, uma reserva estratégica, que é a água subterrânea, hoje se usa para fins menos nobres, como, por exemplo, como tu falou antes, né, Kátia, para lavagem de veículo. Então, alguns locais, com a prerrogativa, inclusive, do Estado, libera o uso em detrimento da água pública da Corsã para perfurar um poço para usar para lavagem. Claro que tem fins mais nobres, né? Como a indústria alimentícia, o próprio consumo humano. Mas há uma discussão muito grande se há necessidade atual de utilização desse recurso estratégico para abastecimento humano direto, sendo que a gente tem um recurso hídrico superficial de uma qualidade razoável de fácil tratamento, digamos de fácil tratamento. Então, a gente tem que ter, agora, voltando ao viés da suinocultura, o poço tubular profundo, ele pega essa água, e essa água ela tem que ter um padrão de potabilidade para ela ser disposta para a população. Há dos condicionantes, dos elementos químicos que se verifica nessa água, que é o nitrato e o nitrogênio. Nitrogênio, basicamente. O nitrogênio, que de forma livre na natureza, ele aparece em raras ocasiões, associado a ambientes de baixa pluviosidade. Então, quando a gente aqui na nossa região acessa o aquífero Guarani e nele encontra nitrato, é porque tem alguma coisa. Nitrogênio, é porque temos uma ação antrópica naquele local que já atingiu o freático. Isso não quer dizer que a água não é potável. Por quê? Porque, claro, o nitrogênio ele tem um limite máximo de concentração. Nos locais onde tem hoje o Vale do Taquari, nunca se passou desse valor máximo de consumo, né? Mas existe. E é preocupante porque dá para sim estabelecer uma analogia reta em relação a isso. A presença de nitrogênio na água subterrânea está associada à ação antrópica, seja humano ou animal. Traduzindo, geólogo Pablo, foi longe. esse é o nosso papel aqui.
a ação, você disse uma palavra? Ação humana. Na verdade, uma fonte poluidora. Uma fonte poluidora humana ou... Sempre que a gente usar a palavra antrópico, e a gente ouve, pelo menos me chama a atenção que às vezes no jornal aparece bastante antrópico, é ação humana, tem a ver com o humano. Uma fonte poluidora, né? Então, tem vegetação relacionada... antrópica, coisa e tal. Pode ser ação humana direta, né? Sim. Ou ação humana através das culturas de suíno, Fonte ave, de alimentação, bovino. silvicultura, qualquer outra ação de criação. Nós falamos já no programa sobre a questão que foi levantada pela Kátia sobre as fossas sépticas das residências. E essa sobrecarga, essa infiltração no solo, ela pode alcançar o aquífero? Claro, com certeza. Na verdade, esse é um processo lógico, né? A infiltração se dá de cima para baixo, né? E o aquífero está embaixo. Claro que em alguns locais, por essa espessura de rocha antes de chegar no aquífero, ele pode demorar mais ou menos. Mas justamente isso, a ação das próprias fossas, elas tendem a migrar verticalmente e atingir o aquífero, contaminando de uma certa forma o aquífero que tu teria como uma reserva técnica para o abastecimento humano. Isso sem contar que a gente tem poços artesianos aqui na região, ditos poços artesianos, Sim, né, de épocas atrás, com 18 metros de profundidade, 10 metros de profundidade. Ou seja, tu está pegando água muito superficial ainda, né? É uma água que pode ter uma ação, uma influência. A influência direta da superfície é muito rápida, né? Então, assim como nós temos privilegiados em relação a alcançar essa água subterrânea, nós estamos desprivilegiados porque facilmente a gente contamina aquele lençol freático com qualquer que seja a fonte, né? E por que, Pablo, que eu já fiquei sabendo disso, fura um poço artesiano numa determinada comunidade e ela é, entre aspas, saloba? Ah, sim. Por quê? O que é? Não é própria para o consumo, obviamente, mas e por que ocorre isso, já que o aquífero, em tese, seria o mesmo? Mas ele é o mesmo, mas ele é imenso, ele é muito grande. E as propriedades químicas e físicas, elas variam. É como, vamos fazer uma analogia, como o rio Taquari. Superficialmente, se tu coletar uma água em lajeado e uma em arroio do meio, elas não vão ter a mesma qualidade para bem ou para mal. E a mesma forma se comporta o aquífero, ele tem um fluxo, e esse fluxo também vai migrando, e esse fluxo vai levando a qualidade da água. E até o tipo de rocha que pode ter naquela região específica, vamos usar a citação imigrante, Colinas ali, que tem uma água mais, eles chamam de água dura, né? Que daí é diferente também, Encantado tem a água que tem muito flúor, por exemplo, que o poço não dá para usar, porque excesso de flúor. Então, são dependendo, é tudo mesmo aquífero? Só que são dependendo da localidade. Esse aquífero ele está todo situado numa rocha que ela é relativamente homogênea, mas a rocha que está sobreposta a ela, eventualmente tem flúor, eventualmente tem mais ferro, eventualmente tem algum outro elemento químico que vai fazer com que aquela água, naquele ponto específico, tenha uma qualidade diferente do lado. Porque é interessante que faz um furo e próximo dali encontra qualidade, próximo salobo. Quer dizer que são bolsões na própria rocha, impregnada com alguma outra substância que levou a isso. Na verdade, o aquífero é todo o mesmo, mas aqui ela tem uma contribuição e aqui ela tem uma diferente. Essa contribuição migra, porque o próprio aquífero tem um fluxo interno, ele é pequeno, mas ele migra. Temos algumas regiões de flúor, principalmente a maior parte da região onde há problema de água, de água sem potabilidade, é relacionado a flúor. Mas flúor, aí ela se torna imprópria? Imprópria. Mas não é necessário? Mas é que passa do necessário, então já causa problema pelo excesso. Ocorre, inclusive, queda de dentes. Nossa, flúor em excesso? Mas, puxa, que interessante. Porto Alegre, eu acho que por um tempo teve um problema relacionado a isso, porque ela induzia o flúor e a água já era naturalmente fluoretada. Kátia, até agora nós falamos em poluição, mas o que nós podemos fazer para melhorar? O que nós, cidadãos, poder público, pode fazer para
não continuar poluindo ou melhorar o nosso rio? Vamos fazer mais um programa? Pelo menos. Não, eu tenho uma coisa, de novo, muito própria minha, que eu acho que a gente, Vale do Taquari, a gente não valoriza as nossas águas em função da nossa paisagem. A gente olha para fora da janela, a gente vê água. Seja Taquari, Forqueta, qualquer arroio, rio, a gente tem a água muito presente nas nossas comunidades. Isso faz com que a gente não valorize a água que sai da nossa torneira. Então, se a gente for para uma região onde o acesso à água já é mais restrito, a gente vê que cada gota de água ela tem tem o seu cuidado e ela é tratada como realmente um patrimônio hídrico essencial para a vida. Aqui já não, a gente olha para fora da janela, a gente vê muita água. Então, eu acho que esse distanciamento, a gente acaba não cuidando das águas das nossas casas, né? Eu sempre acho que nós somos Lajeado quase, se não já passou, 73 mil habitantes. Se cada um fizesse dentro da sua casa pequenas ações pensando na qualidade de água, somados, a gente resolvia praticamente o problema, né? Mas a gente não tende a pensar nisso, né? Então, vamos fazer uma captação de água da chuva, quem sabe para não usar uma água nobre que poderia ser usada para abastecimento, para lavar piso, para dar água para as flores. Coisa simples, põe um balde embaixo da calha lá com uma tela para não dar dengue. Mas são coisas simples. A gente poderia diminuir, por exemplo, eu pensando em água e qualidade de água e uso da água, né? As descargas sanitárias, as casas de descargas, diminuir, a gente consegue controlar isso, né? A gente aperta lá no botão, lá às vezes sai 12 litros de água de uma descarga. A gente pode monitorar e pode arrumar isso para 6 litros, né? Aqui na Univates é o caso típico, porque às vezes você tem que dar 2 vezes a descarga para ir embora. Justamente foi pensado para uso melhor da água, né? Uso mais adequado da água. A gente pode pensar em banhos mais curtos. Eu já vou estar poluindo menos aquela água com sabão, sabonete, para minha fossa trabalhar menos, digamos assim, eu vou ter menos água para tratar dentro da nossa casa. Poderia pensar na limpeza das nossas fossas sépticas, o sistema que a gente tem de tratamento dos nossos esgotos dentro da casa. Eu digo a gente pessoa dentro da nossa casa. Isso sem falar na questão do consumo de alimentos. 70% da nossa água hoje, doce, né, como a gente costuma dizer, no Brasil é utilizada para a produção de alimentos. Então, quando eu estou desperdiçando alimentos, eu estou desperdiçando água também. E essa não é uma relação que a gente também tem clara. Muitas vezes o alimento que fica em cima do prato, num restaurante, a gente não se dá conta que aquilo ali tem muita água invisível por trás daquilo, né? Então, se fala hoje das águas invisíveis de uma forma muito real em alguns municípios. Isso não chegou ainda aqui no Vale do Taquari, isso não chegou ainda no Rio Grande do Sul de uma forma, eu acho, mais forte, né? Mas é necessário. A gente precisa saber quanto de água foi necessário para produzir o meu jeans, quanto de água foi necessário para produzir o equipamento que eu estou utilizando, porque daí sim a gente valoriza aquele equipamento como água invisível. E estas iniciativas, tais como construções de estações de tratamento, que começaram aqui em Lajeado, também não são importantes para... São importantes, mas a estação em si, ela não vai resolver o problema sozinha. Vamos usar o exemplo de Lajeado. Lajeado tem a estação ali no bairro Coab Moinhos, que é uma estação que a Corsã construiu, aquela coisa toda. Hoje a estação basicamente não funciona em função de que os moradores não têm conectados os seus esgotos naquela estação. Ou seja, no momento que o morador conectar o seu esgoto naquela estação, ele vai pagar por aquilo, né? Então, tem a ver com a questão, de novo, eu, pessoa, o que eu quero fazer para ajudar, né? Estrela tem um olhar diferente, mas é tudo... Muito bem. Chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença de vocês. Obviamente que nem você disse, a questão de o que fazer é mais alguns programas, alguns livros para serem escritos, mas o programa por hoje chegou ao seu final. Ficamos por aqui. Até o próximo programa.